Bem-vindos a Fit Help mais uma vez e hoje bem diferente aqui, ó, vocês estão vendo essas maquetes aqui. Vamos tratar de um assunto que muita gente sofre, mas primeiro tô aqui com meu parceiro G. Renan. Fala aí, Mais uma Matheusão. vez, cada vez mais grosso. O que tá né? acontecendo com você? Eu não, tô cada vez mais fino. Tô achando que você virou amigo do Marcão, hein? Tô desnutrido. Hã? tô achando que você virou meu amigo do Marcão dos venenos lá. Então vamos lá. Ô G, e hoje o nosso convidado apresenta pra galera aqui. Hoje a gente está com um convidado bem especial. Trabalhou comigo numa empresa bem lá atrás, onde eu nem sonhava. Faz tempo. em ser E ele da era área da menor, educação não era tão grande também. Era, né? Era menor. Nosso doutor Postura, doutor Emerson, fisioterapeuta. Top Então, demais. pedi para ele se apresentar para o pessoal de casa aí. Bom, pessoal, boa noite, né? Assim, para mim está sendo um prazer conhecer o Matheus agora. O Gê Prazer já é nosso, conhecia há muito tempo aí. E é isso, estou aqui com muito prazer para falar sobre coluna, hérnia de disco, parar com aquele negócio, coluna tem que, hérnia de disco tem que ser cirúrgico. Mentira, nós vamos falar, bater papo que exercício cura hérnia de disco, tá? Você pediu para me apresentar, meu nome é Emerson, né? Sou fisioterapeuta com especialização em fisioterapia do trabalho, ergonomia. Então, assim, minha vida acadêmica toda foi relacionada com postura e coluna. E agora eu estou lá com o meu consultório, né, doutor Postura, tratando as patologias da coluna vertebral aí. Então é isso. Top. Esse é um assunto muito bacana porque muita gente sofre da coluna, né? Sofre. Mateus, E a gente que tá ganhando uma certa idade também, sim. começa as dores na coluna, né? Idade do condor, né? Condor aqui, condor Ah, ali. você tá louco, tá? É complicado, viu? Só para vocês terem uma ideia, vocês devem saber dessa estatística. A Organização Mundial de Saúde fala que 8 em cada 10 pessoas terão ou têm problema com coluna. Então você pega aí, 80% da população. Então é muita gente mesmo sofrendo com as doenças ocupacionais, doenças da profissão, doenças do disco, o sedentarismo, né? Nós vamos entrar sobre isso. Então muita gente sofre com problema de coluna. Bastante. Então, é legal. Explica um pouco pra gente, ô Emerson, o que é a hérnia de disco na coluna? Como que ela age? Por que o paciente sente um incômodo? Beleza. Primeiro assim, vamos desmistificar. Todo mundo fala assim, a minha hérnia está doendo. É mentira, a hérnia não dói. O disco vertebral é uma estrutura vermelhinha aqui, que é como se fosse o amortecedor da nossa coluna. Ele é uma estrutura anatômica, ele é composto com ânulo fibroso, né, um anel de contenção externo, e a parte interna um núcleo pulposo. Eu dou sempre exemplo para meus pacientes. Lembra daquele chiclete, não fazendo propaganda, mas que tinha um negocinho molinho dentro? É aquilo lá. O disco vertebral é parecido com aquilo. Então, ele é avascular, Matheus. Ele não dói. O que dói? Quando existe a compressão do disco, aí ele vai naquela estrutura que é uma raiz. Mostra pra câmera ali, ô Emerson, como funciona. Aqui, ele comprime a raiz nervosa e aí a pessoa sente dor. Então, a hérnia não dói. Dói quando existe a compressão desse disco, ele expande, pinça a raiz e aí você sente a dor. Sente aquela fisgadinha. Isso, sente aquela fisgada. Perna dormente, perna quente, perna fria, perna formigando. Isso nós estamos falando de uma hérnia de disco lombar. Hérnia de disco cervical é a mesma coisa. 7 vértebras cervicais, discos vertebrais na cervical, pinça a raiz, eu vou sentir formigamento em braço, mãos, eu começo a perder a força de preensão, então eu deixo cair a chave, deixo cair copo. Entendi, você perde a força na mão. Perde a força, porque a raiz ela tem duas funções, ela enerva, então ela traz sensação e movimento. Então, às vezes, a pessoa perde a força, porque está pinçando a raiz, ela perde aquele movimento. A raiz tem a função de enervar aquele grupo muscular. Vamos falar, eu preciso fechar minha mão. Então, o nosso cérebro manda o comando, a raiz manda o comando para o músculo, fecha a mão. Se eu tenho um pinçamento naquela raiz, ela já não está com algum compressão, sinal ali, ela né? vai, exatamente. E aí eu começo a perder a força de preensão, deixo cair, formigar, é isso. Sensibilidade. Sensibilidade, também, né? exatamente. Perde a sensibilidade? Perde.
perde bastante. Eu já cheguei a ver casos ali dentro, depois que entrei nessa área da educação física, né? Da pessoa não saber se está quente, se está frio. Sim. Sério? Nesse ponto até? Nesse ponto, né, os casos mais graves, Sim, né? sim. E assim, a intervenção de uma hérnia de disco é muito importante. O G pode falar muito mais com mais propriedade do que eu. Você começa a perder, você começa a atrofiar a musculatura, porque você tem uma hérnia comprimindo uma raiz de um grupo muscular. Você começa a perder em perimetria muscular. Então, é importante a gente fazer a intervenção, porque senão vai fatalmente para uma cirurgia. Né? E aí o que acontece? Isso acontecendo na sarcopenia é onde você perde a massa muscular. Você perdendo massa muscular, as funções do dia a dia, principalmente quando você vai ficando de mais idade, vai causando grande problema para a população em geral. Não falando de um determinado, para a população em geral. Porque hoje, com o personal, eu me preocupo muito com a qualidade de vida. Então, para um idoso hoje ter uma qualidade de vida, ele tem que conseguir fazer as atividades dele diárias. Ir no mercado, aí ele vai lá no mercado, ele pega um saquinho de arroz, ele vai levar para casa. Às vezes tem muito idoso que não tem carro, às vezes vai circular. Anda grande distância com esse saquinho na mão. Então, para que isso não aconteça com ele, ele tem que ter uma massa muscular muito boa. No caso, ele tendo uma hérnia, ele vai ser comprometido essa qualidade de vida dele. Ah, sim. Ô Emerson, e tem uma faixa etária que tem mais problema na coluna? Uma faixa de idade, assim, digamos? É mais em idoso ou qualquer pessoa está sujeito? A gente fala assim, Matheus, fatores de risco, tá? Olha, no meu consultório lá eu só atendo problemas de coluna, né? Nós estávamos conversando aqui em off, eu estava explicando para você. Hoje em dia, cada vez mais eu estou pegando pessoas mais jovens com hérnias de disco. Eu estou atendendo uma paciente com 23 anos com uma hérnia discal. Hérnia discal com 23 anos, uma hérnia lombar. Então eu falo assim, pessoas jovens apresentando patologias de pessoas de 50, 60 anos. Eu falo assim, como que essa jovem vai chegar com 60 anos se ela já tem uma hérnia de disco com 23? Não estou entrando aqui nos detalhes se não está fazendo atividade física e tal. Então, assim, hoje, faixa etária, posso te falar aí, de 35 a 50 anos, 25, depende muito da profissão, tá? Os fatores de risco, como sobrecarga, sobrepeso, muito tempo sentado. Eu falo que tem algumas profissões que são... parece que é assim, você pega uma faixa assim, dentista. Ele trabalha numa posição sentado com uma postura... Toda torta. Toda torta. Como que você vai falar para um dentista, não faz a torção com... Porque ele está fazendo um canal, é a profissão dele, né? E fica tempo ali. Então, profissões, faixa etária... Uma coisa que está sendo pesquisada agora, antigamente a gente falava que fator genético era o último índice assim, de fator de risco. E hoje já estão estudando cada vez mais, porque o disco ele é composto por água e colágeno. O que estão descobrindo nesses novos estudos? Que o fator genético que passa de mãe para filho, de pai para filho, ele vai com uma deficiência genética, e aí ele tem uma deficiência de colágeno, ele começa a ter mais propensão a ter uma hérnia discal. Mas você me perguntou faixa etária. O que eu vejo hoje, Matheus, assim, que pessoas jovens estão apresentando patologias graves de coluna. A gente sabe, já a gente lembra com nostalgia, né? Você vê, eu tenho uma menina de 12 anos. Ela nunca brincou na rua. Né? E não vai brincar mais. Não vai. Não é da minha. Né? É outra geração. Brincadeiras diferentes, brincadeiras. Não faz. Né? Então, isso também influencia, né? Que é a questão do sedentarismo, né, gente? Então, faixa etárias, infelizmente, cada vez mais jovens estão apresentando essas patologias. E você sabe que é engraçado? Que assim, eu converso com a minha esposa é professora, né? Parece que essa geração. Depois da minha, assim, na tua mesmo, da tua idade, assim, mais ou menos um pouco mais novo, eles estão apresentando muito mais doenças do que o povo mais velho. Sim. Né? Porque assim, você vê, minha esposa é professora, como eu disse,
E tem, assim, alunos dela de 13 anos, com depressão, sofrendo depressão, que tá muito agora muito. também, né? Obesidade, né? Maus Então, hábitos. pra você ver, uma menina de 23 anos, cara, era pra ela estar voando, Sim. não era? Sim, com Sem certeza, dor, cara. sem nada. E já apresentou uma hernia de Então, pra você ver. O Emerson comentou nessa última fala sua sobre a hidratação, né? Que é feito de água, Sim, sim. né? O disco. A pessoa não é capaz de tomar uma garrafinha dessa de água É. no dia. Não toma falo nem no mesmo, dia. Gê. Não toma mesmo. Eu não falo assim, em 1 hora, porque em 1 hora, cara, a gente acabou de começar o programa, olha aqui, já foi um quartinho. A minha já. tá mais ainda até. Entendeu? Então, Eu já tomei bastante em casa. então, assim, a água, ela não é só, né, por causa do rim, por conta da musculatura também, né? Sim. Tá aí, ó, o Emerson acabou de falar É. sobre a água. Tem alguma conta que utiliza, assim, Tem. mais ou Como, menos? como que pode ser Tem. hidratada, né? Ó, fazer uma conta redonda, pra gente não ficar dividindo e somando. Faça o seguinte, existe uma fórmula para você hidratar o seu disco vertebral também tomando água, tá? Ele é composto de colágeno e água. 35 ml por quilo peso. Então, vamos imaginar que eu tenho 100 quilos. Para dar uma conta redonda. 100 quilos, eu tenho que tomar vezes 35 ml, 3 litros e meio durante todo o dia. Eu acordo 7 horas, vou dormir 7 horas, 12 horas. Eu divido essas 12 horas, aí eu tenho que tomar 3 litros e meio. E é fácil, né? Eu falo sempre, quando eu faço a avaliação do meu paciente, a primeira coisa que eu pergunto para ele, se ele toma água. Ele tem que começar a tomar água. Porque o disco desidratado, eu até tenho um modelinho aqui, ele diminui de tamanho, G. Diminui de tamanho, Nossa, tem Matheus. muita Então, diferença ó, pro outro. a gente chama isso na fisioterapia de redução de espaço discal, ó. Olha lá, a diferença de um disco. Então, esse daqui seria um disco saudável? Então? Saudável, Então, olha lá, pessoal, ó. disco Um saudável. disco saudável, olha o tamanho. Isso. E aqui vamos comparar um disco desidratado. desidratado. Ele diminui de tamanho. E aí, ó, o que acontece? Um disco desidratado, sabe aquele elástico que você começa a ressecar? Ressecar. Sim. Você começa a puxar, ele começa a fissurar. Cortar. É o mesmo processo que acontece com o disco vertebral. Então você pega lá, os fatores de risco. O cara trabalha muito, pegando muito peso, postura inadequada, não toma água. Pressão muito grande no disco, fissurando, a conta não vai fechar. Vai fatalmente desenvolver uma hérnia discal. Então sempre, ó, façam essa conta, 35 ml por quilo peso. Tá tomando, por exemplo, às vezes eu atendo o paciente lá, fala assim, ó, faço a conta dele é para ele tomar 2 litros. Ele fala, olha, eu tomo 1,5. Tá quase, tá próximo. Eu falo, ó, intensifica um pouco. Mas eu atendo o paciente que eu faço a conta lá, dá para ele tomar 2 litros, ele fala, ó, não toma uma garrafa de 500 ml. Mas não é só ele, não. Então, é exatamente. um monte. Então, isso vai fatalmente desidratar o disco e vai aumentar a incidência da lesão, da hérnia discal. Tá? Entendi. O bom é que, como eu sofro, às vezes, de pedra no rim, né? Eu tenho que sim. beber muita água. Ah, eu esqueci de falar. Uma coisa que eu falo para meus pacientes. Desculpa, eu te cortei. Matheus. Imagina. Não espera ter a sede para tomar água. Eu estou fazendo a musculação lá, a gente toma água sem ter sede. Sem ter sede. Mas a sede é o teu organismo falando, pelo amor de Deus. Tá faltando. Tá faltando. Falta. Toma água sem ter sede. A cada hora vai lá, toma um golinho d'água, aumenta a incidência né? Toma 200 ml, toma 2 copinhos de 200 e vai assim por diante, tá? De pouquinho Faz em isso. pouquinho. É o que eu falo. Leva a garrafinha para todo lado que você vai. É, exatamente. Né? Mais fácil. Todo lugar que você entrar tem bebedor, você enche um pouquinho de água e sai bebendo. Sem E problema. é bom pra caramba. Você toma quantos litros de água por dia? Cara, hoje tá variando entre 4 a 5 litros em média. É igual. É. Mais ou menos. Eu tomo muita Às vezes água também. dá um pouco mais. Porque assim, isso só de água pura, né? Durante o treino. Só que eu falo também, olha só como é que é as coisas. Por que da garrafinha? E eu falo até para os meus alunos. Leva a garrafinha. Porque se eu tiver dando aula, Matheus é aluno meu,
Se eu estiver dando aula e depender de eu ir até o bebedouro, eu não vou tomar água. Você não toma água. Agora, se eu tiver meu galãozinho lá de 2 litros e pouco, lá, meu galãozinho deve dar uns 2 litros e meio. Do ladinho. Do ladinho, cara, Bebe tudo, vai tudo. Em uma hora você Se bebe. deixar. Não, é verdade, é isso Em mesmo. uma hora. Então, eu levo a- o galãozinho também. A garrafinha ali, ó, pá, encheu. E faz diferença, gente. Ó, Faz. eu fiz um curso uma vez em São Paulo de hérnia de discal, aprimoramento em hérnia. O professor falou exatamente essas palavras. Eu não trato o meu paciente se ele não começar a tomar água. E realmente a incidência de você ter o sucesso num tratamento parte do pressuposto que você tem que tomar água, você tem que hidratar o disco. Sim. O disco hidratado, ele volta a ter o tamanho natural dele. Fisicamente, biomecanicamente, ele já começa a ter o quê? Aumentar o espaço entre eles. E aí começa a diminuir a compressão. Naturalmente. E não só também pelo fato da coluna, como dos rins. O pessoal que faz academia, o teu músculo também necessita de água, viu? Sim, O músculo é água. Né? Exatamente. Então, assim, toma água, gente. A gente sempre fala isso aqui, porque a galera Não toma água. não toma, cara. Eu falei em Água é alguns, vida, pô. Eu falei em alguns programas, já veio batendo bastante na tecla, né? Sobre a água, né? O lado, Emerson, que controla a sede nossa é a mesma, ou melhor, o lado que controla a sede é o mesmo lado que controla a fome também. Às vezes pode estar acontecendo o quê? A pessoa está com uma desidratação. Em vez dela, ela sente fome. Em vez dela tomar água, ela vai e belisca. Aí o que acontece? Está entrando mais alimento do que eu preciso, a pessoa engorda. Aí entra nesse caso também, sobrepeso, obesidade, pode acarretar. É um fator de risco de Então, hérnia. aí que acontece? Então, maus hábitos. Eu não tomo água, aí eu belisco. Aí eu começo a ganhar peso. Eu vou para um sobrepeso e vai indo, vai ganhando. Sim. E aí eu tenho uma má qualidade de vida. Eu não faço atividade física. Eu fico só sentado. Grande pressão vai na lombar. Exatamente. E aí pode vir acarretar A lombar é um problema a também. lombar. Eu falo isso para os meus pacientes, que é no ciclo da dor. Né? Então, assim, o paciente chega lá no consultório com dor. Realmente, na crise de dor é difícil. Mas ele chega lá, aí ele fala, eu parei de fazer tudo o que eu fazia por causa que eu estou sentindo dor. E aí o ciclo, ele vai aumentando a dor, está parando, vai aumentando a dor, ele vai parando. Então, você tem que ser o processo contrário. Eu falo sempre que a dor de fazer uma atividade física vai ser muito menor da dor de que não fazer. E a gente faz o quê? O cruzamento. Eu quebro esse ciclo de dor, eu consigo, lá na frente, eliminar a dor com atividade física. Que é o que nós vamos conversar. Era isso que eu ia perguntar. A pessoa que tem hérnia na coluna, ela pode fazer atividade física? Deve fazer, Matheus. Deve. Ah, então é lenda. Desculpa esfarrapado. Eu não posso porque eu tenho hérnia. Melhor exercício para quem tem hérnia de disco: caminhada. Caminhada. Aí eu pego lá o paciente e falo, mas fui orientado para não fazer atividade física. Nós não estamos falando do ciclo da dor. Paro de fazer e aumento a minha dor. Paro de fazer, aumento a minha dor. Eu preciso caminhar. O disco vertebral, Matheus e G, ele vai ser hidratado com compressões e descompressões. Deixa eu pegar o modelo que está certo aqui. Ó. Quando a gente caminha, a gente faz esse sistema aqui nos todos os discos vertebrais, tá? Uhum. A gente só não tem disco vertebral na coluna sacral, mas da cervical, torácica e lombar, esse é o procedimento. Ó, ele vai compressão, descompressão. Eu estou hidratando meu disco com uma caminhada. Aí o paciente fala, eu tenho dor. Tá, peraí, então vamos mexer em 3 parâmetros. Você sentiu dor, Matheus, caminhando? Senti, Emerson. Onde você andou? Concreto, asfalto? Muda o piso. Vamos andar numa grama, terra. Onde o impacto é menor. Hoje tem CSUs aí que ficam abertos. Sim, né? Tá. Mexeu no piso. Senti dor. Caminhando. Quanto tempo você andou, Matheus? 20 minutos. Vamos mexer 10 minutos. Então, piso, né? O piso, o tempo e a velocidade. Você andou mais rápido, mais devagar. Então, assim, você pode mexer nessas 3 variáveis para que o paciente fale, olha, não faço atividade, não faço isso. Então, caminhada é extremamente importante. Mais uma vez, na crise de dor, na crise álgica,
você precisa de um certo repouso, talvez até fazer uso aí de uma medicação anti-inflamatória, analgésica, mas tentar quebrar esse padrão de parar de repouso o mais rápido possível. Uma caminhada e depois fortalecimentos e academia. Então, assim, hérnia de disco precisa de movimento. Tá? Cervical, lombar, nós não falamos da incidência, assim, né? As maiores incidências são cervicais e lombares. Tem o paciente que tem hérnia na torácica, muito difícil, mas tem. Mas a grande incidência é cervical e lombar, pelo excesso de movimento, né? Cervical tem muito movimento, grau de liberdade grande de movimento, e a lombar por suportar a maior carga, né? Maior incidência de carga. Então é isso. Hoje, não era você que tinha uma aluna que tinha problema na coluna também? Sim, a Gabi. Só que o problema dela era diferente. Era onde que os discos, os discos, as vértebras dela, ele deslizava. Ah, sim. É a Espondilolistese. Isso. Ela teve um escorregamento da Isso, e o vértebra. dela teve um grau 5. Sim, são graus. Foi caso cirúrgico, ela teve parafuso, placa, e o médico falava que ela não poderia fazer N exercício. Ela ficou comigo um ano, eu acho que um ano e pouquinho. Cara, ela agachava, Fazia agachamento ela mais fazia peso que nós. stiff, ela ia assim. Só que é claro, são passos. Sim. Então, desde que eu acho que você tenha um acompanhamento profissional adequado, Sim. né? Porque não é aquele caboclo que vai só ficar preocupado com peso e você qual que é o real problema do seu aluno? O que seu aluno precisa? Voltar à qualidade de vida, voltar às funções. Então aí o treino dela foi totalmente diferente. Específico Foi para ela. específico para ela, a individualidade de treino. Então, você vê, acontece muito isso na clínica, Matheus, o G. O que acontece? São fatores, né, que a gente pode falar. Por exemplo, tem o paciente que não tem alongamento, ele tem a hérnia. Então você fala, mas então quem não tem alongamento tem hérnia. Já peguei paciente que é super alongado com hérnia. Fortalecimento. O cara que não é forte tem hérnia. Já peguei um cara fortíssimo com hérnia, fisiculturista. Então, assim, cada paciente é um tratamento, é uma abordagem diferente de tratamento. Você não pode atender. Lógico, tem paciente que tem um bom alongamento e tem hérnia, e tem paciente que não tem nenhum alongamento e tem hérnia do mesmo jeito. A abordagem vai ser diferente, o tratamento vai ser diferente para ele. Então acontece o que você falou, né? De ser específico mesmo, tá? Trazendo um pouco para a nossa área da musculação, por que certas vezes, não sei se tem coisa relacionada, mas, por exemplo, em agachamento livre, leg, a gente sente muita lombar, sente dor na lombar? Quando você não está fazendo bem apoiado, né? Estou falando mentira, Isso, verdade. Se você estabilizou, apoiou, fez certinho, cara, muito difícil. Ou sobrecarga, tá? Se você tem, por exemplo, você é mais forte que eu, se você falar, eu faço leg lá com, sei lá, 90. Se eu tentar pôr 150, eu vou me arrebentar, eu vou compensar com a minha coluna aquele movimento. Principalmente o leg que a gente sente a lombar. Ainda mais por causa dessa da reto. Faz assim, né? Com a coluna você vai subindo, principalmente. Você não senta apoiadinho, Você não senta né? apoiadinho. Aí o peso te puxa pra cima. Aí que acontece? Eu vejo muito isso na academia. As meninas querem apoiar o cotovelo pra ajudar. Cara, você tá roubando ali. Você tá roubando. E tá prejudicando a coluna. Prejudicando a coluna, porque a sobrecarga ali vai ser muito grande. Exatamente. Né? Então ali na hora que você pega e você segura embaixo, vai te dar uma segurança muito maior. Sim. Então, essa pressão ali, eu acho que é o X dessa ajudando questão, com a mãozinha no joelho, né? Isso aí eu vejo direto também. Por isso que é importante realmente fazer uma atividade física com um personal, com uma pessoa te olhando, olha, você está compensando, você tá tirando o apoio aqui. Então, é importante. Se você não... Claro que também tem casos e acasos, né? Então, tem pessoas que gostam de extrapolar um pouquinho o limite. Sim. Só que sempre quando você extrapola um pouquinho, algum probleminha aí, né? Como se diz, algum boleto você vai ter que pagar. Uma consequência vai vir. Uma consequência você vai ter que ter. Exatamente. Né? Mas eu acho que se o aluno for um indivíduo treinado, acostumado a suportar grandes cargas, tem método
que são os métodos roubados, né? Então você utiliza uma grande carga, você começa na postura que você mais consegue dominar a técnica, e ali para você fazer 3, 4, 5 repetições a mais, você usa até o movimento de gangorra, às vezes, vamos dizer, numa rosca direta ali. Mas aí né? é no final da série, né? Mas não é para todo mundo. É. Eu não vou colocar o indivíduo iniciante para fazer uma série roubada. Eu não vou colocar um indivíduo que tem uma hérnia de disco, que eu posso causar mais uma pressão além do que ele já está aguentando com essa dor e agravar mais o quadro clínico, porque eu vejo como um quadro clínico. Sim. E você sabe que isso é importante também? Eu falo assim, que são as pressões dissipadas e distribuídas simetricamente no disco. Se você tem, mais uma vez aqui, pegando o nosso disco aí, se eu faço o agachamento com a coluna certinha, a pressão vem, eu vou dissipá-la em todo o meu disco, tá? Pressão simétrica no disco, ele vai por completo, ó, pum. Se eu tenho vamos dizer, uma postura não neutra da coluna, ou vamos falar um pouquinho inclinado, eu faço uma pressão assimétrica. Então, eu só pressiono uma parte do disco, ele vai lá na raiz. Eu dou o exemplo do lanche. O pão, um hambúrguer. O pão de cima é uma vértebra. O hambúrguer é o disco. E o pão de baixo é outra vértebra. Deu fome. Quando você morde... Essa hora eu falo... Ô, louco, Hermes, a gente tá numa dieta danada, você vem me falar de lanche, cara. Aí é duro, hein? Você morde o lanche lá, você morde o disco, o hambúrguer vai lá para lá. Por quê? Você fez uma pressão na frente, ele escorregou para lá. Vai para a direita, ele vai para a esquerda. Pressionou a esquerda, ele vai para a direita. Então, por isso é importante a postura neutra para fazer a dissipação da pressão. Tá explicado por que eu sou chato com o movimento? É importante. Você eu falar, mas tem hora que você fala para eu roubar. Principalmente exercício de braço, né? Porque nós fizemos lá inclinado, depois ele mesmo rouba, porque eu não tava aguentando mais. Puxar um pouquinho a mais, né? Mas é igual eu falo, a quantidade muscular que o Matheus tem, dá para fazer isso com ele. Sim, porque ele vai suportar com a musculatura. Você faz, não acontece nada. Eu faço, vou me machucar, porque eu não estou preparado para aquilo. Porque você falou, mesmo você estando desnivelado ou roubado, que vocês usaram o termo aí, a minha estrutura muscular protege, suporta. Isso suporta melhor. Eu talvez não vou conseguir fazer. Né? Entendi. É interessante. E vamos agora mudar um pouquinho para postura. Sim. Postura. Tem uma postura certa de você sentar, de você caminhar, por exemplo? Tem uma postura assim? Porque eu vejo umas pessoas na rua, parece um tatu assim, encurvado andando, rapaz. Sim, E eu, principalmente, quando ando de moto, nossa, eu pareço uma bolinha, assim. Eu fico assim, sabe? As costas. Não, eu não ando reto assim na moto, né? Eu ando encurvado também. Vai começar a andar com o peitista estufadinho assim. Aí não dá, né? Você vai dar um corte muito bom, viu? Você sempre me ferrando. Amiga pra essas coisas. Bom, vamos lá. Postura para sentar. Nós estamos falando de hérnia, então vamos falar. A postura sentada é a maior pressão do disco vertebral L5-S1. O disco L5-S1 é o último disco. A S1 é a primeira vértebra sacral. Aqui, ó. Vamos pegar o outro modelo. Então, assim, coluna sacral, tá? Então, a primeira vértebra S1 e a última vértebra lombar a gente chama de L5-S1. É onde tem a maior incidência de hérnia discal. O que acontece? Eu sento. É a maior pressão do disco vertebral. E ainda eu centro desse jeito, ó, que a gente chama sacralizando, né? Sentar em cima do sacro. Sabe fazer isso aqui? A pressão é maior ainda. O correto para se sentar é encostar o bumbum, glúteo, no encosto. Eu consigo aliviar um pouco da pressão do disco. Mas de uma maneira assim, certa. Mesmo que você tenha uma cadeira anatômica legal, show de bola, não fique mais do que 1 hora sentado.
tá trabalhando, papapá, tá. E aí já tô falando a minha parte de ergonomista, né? Então, assim, ó. A dica aí, galera. É. Ó, a dica grátis, ó. A Dica dica grátis. grátis, ó. A cada 40, 50 minutos, levanta um pouco, vai tomar uma água, vai ao banheiro, vai tomar um café. Você pode ter uma cadeira show, mas mesmo estando sentado... Mesmo assim, precisa levantar. Precisa levantar. Para aliviar a Para tensão. aliviar. Né? Então, assim, é importante levantar. Caminhada, cara, quanto mais ereto possível, tentar andar, né? Assim, então, não dá para falar uma postura, você tem que andar. Agora, pensar de não ficar nessa posição, sempre olhar no horizonte, é uma postura legal para você andar. Mas a sentada é a que mais pega na coluna. Porque caminhando você vai estar hidratando o disco, né? Então você não tem tanto problema. Às vezes, que nem eu fico rodando de moto o dia inteiro pra rua. Nossa, às vezes eu saio da moto, eu não tô aguentando de dor na lombar, principalmente. Então, lembra que eu comecei aqui no começo da entrevista, nós estávamos falando de profissões, né? Os fatores de risco. Tem algumas profissões que têm muita propensão de hérnias discais. Eu falei advogado, dentista, motorista de caminhão, quem anda muito de moto. Por quê? Sentado com vibração. Você tem dois fatores de risco para ter uma herniação. O sentar, muito tempo sentado naquela posição, e a vibração, né, da moto, do motor do caminhão. Apesar que os caminhões hoje são mais novos, mas os caras andam aí muito tempo sentado. Então, Sim. Então é isso. Agora, a moto, Matheus, assim, às vezes, eu não sei tua altura, mas a gente às vezes põe um guidão um pouquinho mais elevado para você andar mais retinho. Então, você tem que andar nessa posição, mas eu vejo que muita gente anda assim. Não, parece que solta o peso, curva automaticamente. Exatamente. Agora, parou, alongou, toca mais um pedaço. Então é isso. Entendi. Bacana. O senhor falou agora um pouquinho sobre individualidades, sobre tratamento, né? A gente estava conversando sobre. Quais são os mais comuns, os tratamentos? Porque assim, falando já ali que eu escuto muito na área da saúde, tem que operar. Sim. Todos os casos... Tudo eles querem operar, né? É necessário operar? Não é. E nesse caso, qual que é o tratamento mais indicado? Existe um período, eu não sou contra a cirurgia, pelo amor de Deus, tenho amigos médicos, eu acho que tem a época certa e vamos dizer, o paciente certo para ser operado. Você faz lá, vamos simular aqui, hipoteticamente um caso. Você tem uma hérnia de disco irradiando para uma perna direita, vamos falar que o dermátomo correspondente em L4 até um pouquinho para baixo ali do joelho. Formigamento, uma dormência, tá ali, embaixo. Você vai fazer fisioterapia, você vai fazer pilates, você vai fazer academia, vai fazer lá o tratamento na Doutor Postura, com a maca de flexo de extração. Isso. Show. Aí o que acontece? A dor começa a centralizar, Matheus. O que é a dor centralizar? Ela começa a subir. Opa, estava lá embaixo do meu joelho. Você fez as sessões de fisioterapia, aí você voltou na semana que vem. Onde está a tua dor? Pô, Hermes, está no joelho. Opa, legal, vamos fazer mais umas sessões. Fizemos uma sessão. Pô, Hermes, do joelho ela já está na minha coxa. Vocês entenderam que a dor está centralizando, ela está subindo. Tá subindo. Esse paciente não tem indicação cirúrgica de maneira alguma. Vamos a mesma coisa. Paciente com hérnia, tal, dor lá embaixo, para baixo do joelho. Faz pilates, faz academia, faz tratamento comigo. Emerson, a dor está lá embaixo. Vamos tentar mais uma vez. Lá embaixo. Quando a dor distaliza, quer dizer, ela está indo mais abaixo ou permanece na mesma posição, infelizmente, não vou falar que esse paciente ainda vai para a cirurgia, mas ele é um sério candidato aí. Porque você já tentou outras técnicas, outros métodos, e a dor não sobe, a dor não centraliza. Se ela centralizar, você pode... Eu rasgo meu diploma, esse cara não precisa de cirurgia. Se ela não centraliza, esse é o paciente mais difícil, que a gente às vezes vai precisar fazer outras técnicas, ou como fala, integração de terapias, faz pilates, academia, acupuntura, tentar de tudo. Eu falo assim, você tem que tentar de todas as técnicas conservadoras para você partir depois para uma técnica cirúrgica, né?
Porque, por mais que as cirurgias evoluíram, a gente tem os riscos, né, assim, que são inerentes de anestesia, pós-operatório. É muito importante, a cirurgia é boa, alivia, resolve os problemas, mas tem um paciente certo para a cirurgia. Né? Sim. Então, hoje, estatisticamente, tá? 95% dos pacientes não precisam de cirurgia. E aí, às vezes, eles operam. Ô Emerson, e corre o risco, pode ser até que eu fale besteira aqui, corre o risco da hérnia estourar? Existe uma hérnia que chama hérnia extrusa. Essa hérnia, a hérnia extrusa é a hérnia mais fácil de se tratar conservadoramente. Que nem, por exemplo, essa daqui que Que eu mostrei, você né? mostrou pra gente. Aqui, né? Que ela fez Isso, Ah lá. corre o risco de estourar? Tem. Ela batendo nesse nervo. A gente pode falar assim, ela tem abaulamento discal, protusão discal, hérnia extrusa, hérnia sequestrada. São sinônimos, né? São sinônimos, não, desculpa, são estágios. Protusão, ela só, apontou. Um abaulamento, ela já vai um pouquinho maior. Uma hérnia extrusa, ela saiu toda para fora. Perdeu o núcleo, lembra do chiclete lá? Perdeu aquele núcleo, ele vazou para o canal medular. Isso daí, o seu corpo vai absorver, tá? E aonde ela fissurou aquele anel fibroso, aquele anel de contenção da parte externa do disco, ele vai fibrosar naquele local ali, você nunca mais vai ter uma hérnia naquele local. Tratando pilates, RPG, com a maca de flexodistração que eu tenho na clínica, musculação, existe a hérnia extrusa. E essa hérnia sequestrada, que é a última, ela perde um pedacinho e também vai para o canal medular, e aí, aos poucos, o nosso organismo vai absorvendo esse núcleo pulposo e você tem uma vida normalmente. É porque a gente vê muita pessoa que tem na barriga, né? Diferente. Sai na barriga, aí eles falam, não pode fazer esforço, vai estourar a hérnia. Né? Por isso que eu lembrei disso, não, pode estourar pode, também. existe uma hérnia chamada hérnia extrusa, que ela realmente sai e vai lá para o canal medular. E a sequestrada que perde um pedacinho. Ela fez assim, ela deu uma beliscada, soltou aquele pedaço, sabe? Quando cuspiu, espelha aquele coisa, e seu corpo vai absorver. Depois que ela salta para fora, porque ela bate no nervo, ela não volta mais para trás. Ela volta. Quando você alivia a pressão da coluna, ela volta. Volta com a descompressão. Com a descompressão, então, ó, vamos lá. Aqui, prendeu. Lá, prendeu. Compressão. Aquela bolinha lá. Tô pressionando, não tô? Compressão. Olha lá. Descompressão. Imagina uma bexiga, um disco vertebral é uma bexiga. Você aperta, ele expande de tamanho. Ele não tem para onde correr, ele vai, pinça a raiz. Eu tiro a pressão, eles param de apertar a bexiga, ele volta naturalmente. Aí que entra a questão da hidratação, atividade física, descompressão. Porque a descompressão a gente faz o quê? Aqui, ó. Só para vocês entenderem. Você nunca foi lá na clínica, né? Você não conhece a maca. A maca, eu ponho o paciente de barriga para baixo, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela faz a descompressão da coluna e, além de fazer a descompressão, ela faz eu falo que é matar 2 coelhos com uma pedrada só. Descomprime e tira a dor, porque está tirando a dor da raiz. E hidrata o disco. Hidratando o disco, aumenta o tamanho. Fisicamente. Então, entendi. Volta assim. Rapaz, mas isso aí deve ser tão relaxante. Não sente nada, Olha, o paciente não sente deve ser nada. tão relaxante a hora que você levanta, que você... Eu falo assim, ó. A dor do paciente é por compressão. A maca faz descompressão. Caminhos totalmente diferentes. Ó, a clínica vai fazer 5 anos agora em setembro. Que eu montei o consultório lá, Dr. Postura. Um paciente só eu pus lá na maca e ele sentiu dor na tração. Mas ele estava num quadro álgico. Ele estava na crise. Na crise, cara, repouso, anti-inflamatório, não ficar na mesma posição, tá? Às vezes você fala, eu vou ficar quietinho, que a dor vai passar. Não, tenta quebrar esse ciclo de dor, caminhar um pouco, sentar um pouco. Você não pode ficar na mesma posição, porque dói. Tá sentado, tá doendo, levanta um pouco, tá andando, tá doendo, deita um pouco, tá doendo. Seria igual travar as costas mesmo. Exatamente. Travar é a crise álgica. Lembro que você fez um alongamento meu, eu fiquei umas 3 semanas com a coluna travada. Tem paciente que trava escovando o dente. Não, sabe como que eu tava em casa, deitado, né? Isso acho que foi num sábado.
ou sexta, não lembro. Eu lembro que eu escutei barulho na cozinha de alguma coisa caindo, né? Eu levantei rápido pra ver se a minha esposa tinha caído na cozinha. Porque não pode deixar ela sozinha, porque a menina é um perigo, né? E aí eu levantei, já não consegui mandar. Entendi. Aí eu cheguei na academia lá, o G ainda fez um alongamento, não consegui treinar, só treinei sentado, fazendo uma lateralzinha de ombro, só isso que eu fiz. E depois eu fui no Galdino, né, G, que você indicou pra mim, no Galdino. Ele falou, cara, tuas costas tá inchada, você não tem ideia. Provavelmente, Matheus, pode ter pinçado uma raiz nervosa, que lembra, deu uma beliscadinha, mas ela não ficou lá. Você sentiu a dor, e aí você vai tomar, às vezes, um anti-inflamatório, alguma coisa vai aliviar. Quase uma semana pra você Então, voltar. 3 semanas, gente. E dói, né? Nossa, eu andava assim de passinho. Eu já atendi paciente que chegou lá na clínica deitado no banco de trás do carro que não conseguia sentar. Então, assim, você fala assim, estou dando risada, mas você vê umas situações. Uma vez eu fiz um curso com um professor, o professor chegou, que o cara chegou lá de toalha. Chegou lá travado, que ele não conseguia pôr a cueca. Aí ele falou assim, cara, não pode ir embora, não posso fazer nada por você. Crise álgica, anti-inflamatória, repouso, melhora um pouco para a gente começar a tratar. Isso. Você deu o exemplo, né, da tração. No caso, assim, a pessoa sente um formigamento e começa, já é indicado a começar um tratamento? Ô G, é que eu falo, né, que ninguém faz isso, tá? Se a Organização Mundial de Saúde fala que 8 em cada 10 tem ou terá problema de saúde, a gente deveria fazer uma investigação para fazer uma prevenção. Mas fatalmente essa pessoa às vezes já está com aquela protusão, porque lembra, eu não sei se acho que eu contei para vocês em off, né? Ela não sente dor quando está aqui, nada, mas já está apontando, já está, aí pum, pinça, aí dói. Seria aí no caso entrando então como uma prevenção. Uma prevenção. Sabe por que eu falo? É que assim, tô falando que a gente faz agachamento com muita carga, né, Matheus? Chegamos já a agachar com 200 quilos mais peso da barra. Causa uma compressão muito grande. Muito. No caso, voltando já para a área do fisiculturismo, né, que já eleva um pouco mais de carga do que pessoas normais, amantes do esporte, vamos dizer, né? Se dedica um pouco mais, leva o corpo até mais do que o necessário. Seria indicado fazer um tratamento para prevenção por conta dessa sobrecarga? Até porque, olha, por coincidência, eu tratei, não sei se vocês conhecem, um amigo de vocês, o Xambo. O Xambo. Sim. O fisiculturista, depois ele tem que fazer um processo lá de desidratação. A desidratação afeta o disco também. Sim, porque vai tirar água do tira corpo, água, você né? entra. E aí você vai perdendo tudo. Então, ele veio me procurar, até por indicação do Galdino. Um abraço aí, Galdino. Grande Galdino. Gente boa. Gravou aqui com a Gente também. boa. Gente boníssima. Gente boa. E aí ele falou, cara, tem um amigo aqui que tem a maca e tal. Ele foi me procurar, olha pra você ver, que interessante. Ele foi me procurar e falou, cara, eu não vou me lembrar certinho. Eu tenho 1,70 de altura e eu preciso pesar na minha categoria, sei lá, 90. Foi só que eu não posso perder mais dessa altura, porque senão eu tenho que perder mais peso. E aí é mais difícil para ele. Sim. Ele falou, eu quero manter a minha altura. Então ele me procurou, falou, eu quero ficar com 1,70. Porque ele vai perdendo a altura dos discos, ele vai diminuindo a altura. Falei, meu amigo, eu nunca... Mas aí eu fui estudar fisiologia e falei, puta, eu acho que vai ser legal. Mas ele foi por duas coisas, na verdade. Ele falou, tô com uma dorzinha na lombar e eu quero manter essa minha altura. Cara, você acredita que nós conseguimos? Ele bateu. Ele fez, ele aliviou a dor da lombar dele. Falou, não sinto mais nada para treinar. E aí, aquela expectativa, né? Falei assim, quero ver quando você for subir lá na balança. Até orientei, falei, como que é? Não tinha noção desse negócio aí, de como que é. Falei, chega, porque uma coisa é interessante. Quando a gente fica muito em pé, a gente vai perdendo altura. Se você medir sua altura hoje, de manhãzinha, você passou o dia inteiro trabalhando hoje, né, Gê? O dia inteiro. Vai medir sua altura hoje, você tem 10% a menos de altura. Quer dizer, o disco vai perdendo água. Por isso que é importante hidratar. Se ele perde água, ele vai diminuindo o tamanho.
Eu falei, ó, como que é pesar? Ele falou, não, eu vou chegar lá e tal. Eu falei, ó, cara, tenta ficar o máximo deitado possível, para que você não tenha a força da gravidade para diminuir ainda mais. E nós conseguimos, cara. Olha que legal. Mas Trabalho seria, em equipe. mas seria interessante, sim, fazer uma prevenção, fazer uma descompressão, porque a maca atua com descompressão, né? Eu vou já agendar uma consulta. Vai, com o maior prazer. Onde que eu clico? Ô, Emerson, deixa o endereço da tua clínica aqui pra Aqui gente. pertinho. O pessoal que tá interessado, tem algum problema, chega lá, o Dr. Postura. Opa. Vai dar um jeito na coluna da galera aí, né, gente? É. Ó, fica aqui na Avenida Oscar Pirajá Martins, número 322. Fica ao lado do Box 33, aqui aqui em cima, pertinho de vocês aqui. Clínica Dr. Postura. Tem Instagram também? Se quiser deixar pro pessoal o Tem Instagram, me sigam lá nas redes sociais, arroba doutor mesmo, não é o DR, é Doutor Postura. Tem o canal no YouTube, eu posto conteúdo de hidratação, Olha que legal. posto conteúdo de dicas de exercício, como fazer. Então tem bastante coisa. Eu parei um pouco de publicar, rapaz, preciso fazer uma... Você faz, depois você dá uma... Mas eu vou voltar a fazer. Mas tem bastante conteúdo lá, tem muito vídeo, tem lá o que vocês precisarem. Não, bacana, irmão. É muito importante deixar as redes sociais, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente que tem algum problema, Sim. quer tratar, então já fica conhecendo o Dr. Postura aí. Tem lá meu WhatsApp da clínica, é o WhatsApp Business. Se tiver dúvida, pode me mandar, eu respondo o que vocês precisarem. Lembrando que o Dr. Herbs também vai estar cadastrado do nosso guia Isso, da Fit nosso Help. guia da né? A Fit gente Help. fez o... Os melhores, né? Os melhores profissionais daqui de São João e Que pode legal. ser da região. Tá lá no site da Fit Help trazendo conteúdo. Você pode, é um guia esportivo que lá você acha tudo que você quiser, desde de personal a Show. médico, a fisioterapeuta, academia, nutricionista, suplementos, tem tudo lá, galera. Então é www.fithelp.com.br, né, gente? Isso. E Emerson, cara, prazerzaço estar Ô, aqui com prazer você. foi meu, Matheus. Você ter vindo aqui, disponibilizado teu tempo para Imagina. estar aqui com a gente. Trouxe as maquetezinhas. As né? portas estão abertas. Eu sei que num programa só não dá para fazer. Nós vamos estender para um próximo programa. Com o maior prazer. Aí Sim. o G combina com você certinho. Agradeço a presente. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu, Matheus G. Foi um prazerzaço. Prazer. Também eu fiquei curioso, né? Porque o Galdino falou, cara, eu já te indiquei lá pro pessoal do podcast. Aí, por coincidência, eu cuidei do meu amigo, o Boninho, que tá ali atrás. o diretor. O diretor. E, pô, foi um prazerzaço mesmo. Eu não vi a hora de chegar aqui e bater um papo com vocês aí. Não, Obrigado, Emerson, bacana. ter aceitado o Aí convite. você comentou com a gente que a tua filha queria vir. A próxima vez você Vai. traz ela pra- A hora que eu falei assim, filho, o pai vai gravar um podcast. Nossa, eu quero filho. Não, deixa eu ver como que é. Depois ela vem. Um abraço, Maju. Beijo. Maju, abraço. Abraço, Maju. Emerson, obrigado. Em Pô, nome da Gê, família um Fit abraço. Help aí. Mateusão, valeu. Tamo mais uma junto. vez juntos. Mais né? uma vez, né, Então, gente? galera, ó, segue o Matheus, segue o Dr. Postura, Dr. Emerson, segue a Fit Help aí. Isso aí. E Deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso aí. Até a próxima, até a galera. próxima, galera. Até mais.